Olá, alunos! Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente do solo à célula. Vai aparecer aí na tela para vocês o título da nossa aula de hoje, que é, olha só, alimentação saudável. Então, hoje a gente vai falar bastante aí, né, sobre os nossos alimentos, né, e sobre como a gente pode ter uma alimentação saudável. E também a gente vai focar no aspecto da alimentação infantil. Então, como as nossas crianças podem aí desenvolver hábitos alimentares mais saudáveis, né? Então aí para vocês o título da nossa aula e só para a gente relembrar, né? Também a respeito dos nossos aprofundamentos. Então, vamos aparecer aí na tela, né, para você ver aí direitinho não só o título da nossa aula, como tudo que segue. A questão aí, olha só, do aprofundamento, que é a cultura do solo do campo à cidade. Nós estamos na unidade curricular o indivíduo e o ambiente, e o nosso componente é o do solo à célula. E aí tá aparecendo bonitinho para você o título da nossa aula. Estamos na atividade 4, na aula 4 dessa atividade, e o nome da nossa aula, né, o título da nossa aula, alimentação saudável. E aí, gente, né, estamos aqui também, né, com o nosso pessoal de Libras. Sejam muito bem-vindos e também, né, para que todos aí possam nos acompanhar, vou fazer aí a minha descrição para vocês. Eu sou a professora Priscila Ortega, tenho, né, uma estatura baixa, né, aí em volta de 1,52 m. Eu estou hoje vestida com uma blusa de lã vermelha e branca. Estou também aqui com uma calça jeans azul, sapatos pretos. Eu tenho a pele clara, olhos claros, cabelos louros encaracolados na altura do ombro e uso óculos. Então, para que vocês aí possam nos acompanhar, ok? E aí, gente, né, vamos agora também para o nosso objetivo, né? Então vai aparecer aí na tela para vocês o objetivo da nossa aula de hoje, que é justamente entender e compreender o conceito de saúde e seus determinantes, relacionando a uma alimentação infantil saudável. Então, não só a gente vai falar aí a respeito da alimentação de maneira geral, como também a gente vai relacionar com uma alimentação infantil saudável. Dentro aí dos eixos estruturantes da nossa aula de hoje, a gente vai então, né, aportar aí os eixos de investigação científica e mediação e intervenção sociocultural. Uma coisa importante que eu, né, queria relembrar aí com vocês é que os nossos eixos estruturantes, na verdade, né, eles estão presentes não só na atividade de hoje, mas eles estão presentes em todas as atividades do nosso componente, né? Inclusive o eixo de investigação científica, ele está muito mais presente nas nossas atividades aqui do nosso componente do solo à célula. Então, em praticamente todas as atividades do nosso componente, vocês viram o eixo estruturante de investigação científica. E não vai ser diferente em todas as aulas aqui da nossa atividade 4. Aliás, né, a nossa última atividade do nosso componente, estamos quase acabando aí também, né, o nosso componente. Então aí, olha, fiquem atentos às nossas aulas, porque a gente está entrando na culminância aí do nosso componente, ok? E aí, gente, né, antes da gente entrar na nossa aula propriamente dito de hoje, né, vamos fazer uma retrospectiva do que a gente viu na nossa última aula. Na aula passada, então, a gente falou um pouquinho aí a respeito dos agrotóxicos. Definimos os agrotóxicos como produtos químicos sintéticos usados para eliminar insetos, larvas, fungos e carrapatos. Falamos, né, na verdade, que os agrotóxicos são muito utilizados no agronegócio justamente para eliminação de
pragas. Então a gente ressaltou bastante isso durante a nossa aula. Vimos também, né, que os agrotóxicos, eles podem controlar doenças provocadas por esses vetores, podem regular o crescimento da vegetação, podem ser inseridos, né, e utilizados no ambiente rural, quanto no ambiente urbano, e também, né, a gente falou muito a respeito das consequências, principalmente as consequências negativas ao uso do agrotóxico. Falamos, por exemplo, né, nas contaminações, não só na questão da contaminação ambiental, mas também na contaminação e nos efeitos na saúde humana, né, na exposição aguda, na exposição crônica ao agrotóxico e as principais consequências a respeito dessa exposição e dessa contaminação. Por último, na nossa aula, a gente abordou a respeito dos principais formas, as principais soluções ou processos de mitigação que a gente pode, então, utilizar para que a gente, então, diminua, na verdade, o uso desses agrotóxicos. E foi isso, né? Foi assim que terminamos a nossa última aula. Mas hoje a gente vai falar, né, continuando então nessa questão, né, de temas para o debate, né, que a gente terminou a nossa aula passada com uma interação, convidando os nossos alunos a debater. Continuando então com essa perspectiva, a gente vai então falar um pouquinho a respeito da alimentação. Aliás, né, a alimentação está diretamente relacionado, né, ao consumo de nutrientes e ao consumo aí de alimentos que façam bem para a nossa saúde, né? Principalmente ao consumo de alimentos saudáveis. E entre os alimentos saudáveis, né, a gente não pode aí consumir alimentos contaminados com agrotóxicos. Aliás, né, ultimamente, né, com o uso bem acelerado dessas substâncias, a gente uma hora ou outra muitas vezes acaba consumindo indiretamente por meio, né, ou da água contaminada ou de alguns alimentos contaminados, né, principalmente, né, plantações aí de tomate, plantações de morango, maçãs utilizam bastante aí a questão dos agrotóxicos. Então, às vezes, uma hora ou outra a gente acaba consumindo o agrotóxico por maneira indireta, né, por via indireta, né, através aí da nossa alimentação e através aí desses alimentos que apresentam uma carga muito grande de agrotóxicos, justamente para conseguir aí combater pragas, né, que assolam então esses produtos. E aí, para a gente ter uma alimentação saudável, o ideal seria que a gente não consumisse esses produtos contaminados. O ideal seria que a gente então consumisse produtos saudáveis, livres de contaminantes. Mas nem sempre é assim. E aí então, quando a gente fala em produtos saudáveis, quando a gente fala em saúde, aí a gente entra na questão que está aparecendo aí na tela para vocês, né? O que é saúde? Então, olha só que coisa interessante, né? Então, vou destacar aqui para vocês, olha só, que em 1946, a Organização Mundial da Saúde, também conhecida aí como a OMS, ela determinou que saúde seria o estado de bem-estar físico, mental e social. Quando ela quis dizer a respeito, por exemplo, do estado de saúde ou estado de bem-estar físico, seria, por exemplo, uma pessoa que apresenta uma alimentação saudável, que faz exercício físico, que está ali com a saúde em dia. Quando ela fala também desse bem-estar mental, é aquela pessoa, por exemplo, que não apresenta o estresse e a correria do dia a dia, né? Então aqui para vocês, quando ele fala aqui, olha só, de mental, eu estou aqui, né, relacionando ao estresse. Então, toda vez que ele fala de estado de bem-estar mental, seria aquela pessoa livre do estresse, da correria do dia a dia, né? Aquela pessoa zen.
E quando ela fala em bem-estar social, significa aquela pessoa, por exemplo, que tem acesso à cultura, que tem acesso a lazer, que tem acesso ao esporte, que tem também, por exemplo, o acesso a um ambiente saudável, livre, por exemplo, de discriminações, de preconceito. Então, esse seria, né, o que a gente considera o bem-estar social. Mas a gente viu que nem sempre a gente consegue casar todas essas características. Por isso, justamente, eu coloquei aí na lousa para vocês, na tela, né, vai aparecer para vocês, esse ponto de interrogação, né, vai aparecer aí para vocês, esse ponto de interrogação, como será que é algo inatingível, né? Ou seja, será que a gente ter esse tipo de saúde, onde a gente culmina em estado de bem-estar físico, mental e social, será que a gente consegue atingir esse ponto, né, de equilíbrio entre todos esses fatores? Muitas vezes não. Muitas vezes a gente está muito bem de saúde, mas a gente não está tão bem assim nos nossos quesitos mentais. A gente tem, por exemplo, o estresse, a correria do dia a dia. Várias pessoas também desenvolvem, às vezes, problemas psicológicos, depressão. Então, a gente entra num estado, por exemplo, aí que a gente não apresenta saúde mental. Outras pessoas até apresentam saúde e bem-estar físico e mental, mas não apresentam a saúde social. No caso, por exemplo, não tem acesso à cultura ou tem pouco acesso à cultura, sofrem de discriminação, sofrem de preconceito, e então não conseguem atingir o que a gente chama de bem-estar social. Então, né, não há equilíbrio nesse quesito. Se não há equilíbrio nesse quesito, será que eu posso dizer então que essa pessoa não é saudável? E aí, devido a esse debate e a todas essas, né, conclusões, aí, essas discussões que a gente chegou, a gente começa a pensar agora numa outra maneira de definir saúde. E aí, quem entra na jogada é o Christopher Bors, que vai aparecer aí na tela para vocês. Christopher Bors começou então a implementar um novo conceito de saúde em 1977, onde ele apresentou uma definição mais simplista, mais naturalista, dizendo apenas que saúde é a ausência de doença. E a partir daí, então, né, com essa definição mais simplista, começou-se então a adotar, né, esse termo, né, e essa terminologia de saúde como a ausência de doença. Mas isso não nos exime, por exemplo, de questionar a respeito disso daqui, né? De nos questionar a respeito, por exemplo, dos estados de bem-estar físico, mental e social. Porque se a gente está bem, não só fisicamente, mas mentalmente e socialmente, provavelmente a gente não vai apresentar doenças. Logo, a gente estará saudável. E aí, a gente entra também em outros conceitos de saúde que foram desenvolvidos mais posteriormente, que culminou ali, olha, na Organização Mundial da Saúde, mas no escritório regional europeu, que começou a, de novo, reelaborar o conceito de saúde. E a partir daí, ele determinou que saúde estaria ali, olha, integrado com a realização das aspirações e satisfações por parte de um indivíduo ou grupo de pessoas. Então, tá aqui. Seria a sua realização pessoal. Então, aqui nesse caso, eu não só coloco a questão do bem-estar físico, mental e social, como eu coloco também os meus desejos, os meus sonhos. Então, aqui está relacionado com os meus sonhos e está relacionado com os meus desejos. Então, se eu consigo realizar, por exemplo, os meus sonhos, se eu consigo realizar os meus desejos, se eu consigo realizar também os meus objetivos,
aí sim eu posso dizer que eu gozo de plena saúde nesse caso. Além disso, ele também relaciona a questão aqui, olha, do meio ambiente. Então, nesse caso, apresentar um meio ambiente que me proporcione saúde também vai fazer com que eu desenvolva, né, um organismo mais saudável. Nesse caso do meio ambiente, significa o quê? Se eu tenho, por exemplo, o maior acesso à natureza, né? Se eu tenho, por exemplo, florestas ao redor da minha casa, se eu tenho, por exemplo, uma maior quantidade de árvores, parques, ou seja, se eu estou em contato direto com a natureza. Então, isso vai reforçar o meu desejo e as minhas aspirações em relação à saúde. E a partir daí, então, quando a gente fala de saúde, bem-estar físico, mental, social, a gente relaciona diretamente com a alimentação. Estar saudável também requer uma boa alimentação. E alimentar-se, dentre os aspectos nutricionais, significa ali, olha, a assimilação de alimentos e nutrientes para as funções vitais. Mas a alimentação, né, e alimentar-se também está relacionado aqui, olha, com um hábito cultural. Então, eu não posso dizer que a alimentação é o simples fato de eu ingerir nutrientes, de ingerir alimentos, mas a alimentação também está relacionada com um fator cultural, como por exemplo, quais são os hábitos utilizados, né, pelos seres humanos, né, como um elemento aí da sua cultura para manter a melhor saúde, né? Quais são os elementos utilizados para a sua alimentação? Você é aquela pessoa, por exemplo, que come assistindo televisão, que come escutando música, ou você tem aquele momento onde você para tudo para se alimentar, né? Conversa ali com seus familiares, com os seus amigos, se alimenta, por exemplo, dentro de um grupo, ou você gosta de comer sozinho. Então, esses hábitos culturais também estão associados à alimentação e também estão associados na questão de saúde. E a partir daí, a gente começa a pensar aí sim numa alimentação saudável. E numa alimentação saudável, agora sim eu estou falando de ingestão de nutrientes, a gente precisa pensar o que é mais adequado para o nosso corpo, o que é mais adequado para o nosso organismo. Dentro dessa adequação, eu destaquei aqui para vocês duas questões importantes. Então aqui, olha, a boa nutrição e o funcionamento do corpo. Então, aquilo que torna a minha alimentação adequada e saudável é aquilo que faz com que eu tenha uma boa nutrição e faz com que o meu corpo funcione adequadamente. E o que é isso? É justamente a maior ingestão de frutas, verduras, legumes, que dá, né, essa boa nutrição, faz com que eu tenha nutrientes mais adequados para o meu organismo, para que ele funcione da melhor forma possível. Só que aqui no Brasil houve o inverso. A gente, né, apesar de nós termos aí um agronegócio potente, aqui no Brasil a gente diminuiu o consumo de frutas, diminuímos o consumo de verduras e legumes. Só que a gente aumentou o consumo de açúcar, principalmente os açúcares simples, que estão presentes nos produtos processados, principalmente naquelas bolachas recheadas, naquelas bolachas e biscoitos amanteigados, né? A gente tem ali o açúcar simples, são os produtos mais processados, gorduras e sal. E isso fez com que a gente tivesse uma queda na questão da saúde. Principalmente porque aqui no Brasil a gente começou a aumentar, olha só, as questões de sobrepeso e obesidade. Então crianças e adolescentes estão alguns aí acima do peso e isso pode ser muito prejudicial para a saúde, ou em outros casos, né, na questão oposta, né, na inversão das coisas aí,
nós temos indivíduos aí desnutridos, não necessariamente porque faltam alimentos, mas porque às vezes consomem alimentos errados, consomem alimentos que vão gerar calorias, mas que não vão gerar nutrientes adequados para o bom funcionamento do corpo. E aí então esses indivíduos não apresentam aí uma alimentação saudável e perdem na questão da saúde. E aí para vocês, né, para que a gente, né, compreenda um pouco melhor essa questão, tem aí para vocês um vídeo que a gente vai passar agora, né? Então aí, pessoal, pode rodar. Você conhece o Guia Alimentar para a População Brasileira? É uma ferramenta simples que explica as diretrizes alimentares oficiais para a nossa população, promovendo uma alimentação saudável, acessível e de acordo aos costumes brasileiros. Você vai encontrar informação e recomendações sobre como comer adequadamente, escolhendo alimentos naturais e nutritivos e, ao mesmo tempo, promovendo o cuidado do meio ambiente e o bem-estar da sua família e comunidade. O guia apresenta 10 simples passos para alcançar uma alimentação saudável. 1. Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados. 2. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades. 3. Limite o consumo de alimentos processados. 4. Evite alimentos ultraprocessados, que são aqueles que sofrem muitas alterações em seu preparo e contêm ingredientes que você não conhece. 5. Coma regularmente e com atenção. Prefira alimentar-se em lugares tranquilos e limpos e na companhia de outras pessoas. 6. Faça suas compras em locais que tenham uma grande variedade de alimentos in natura. Quando possível, prefira os alimentos orgânicos e agroecológicos. 7. Desenvolva suas habilidades culinárias. Coloque a mão na massa, aprenda e compartilhe as suas receitas. 8. Planeje o seu tempo. Distribua as responsabilidades com a alimentação na sua casa. Comer bem é tarefa de todos. 9. Ao comer fora, prefira locais que façam a comida na hora. 10. Seja crítico. Existem muitos mitos e publicidade enganosa em torno da alimentação. Avalie as informações que chegam até você e aconselhe os seus amigos e familiares a fazerem o mesmo. Utilize o guia na sua casa, colégio, comunidade e serviço de saúde. Você estará ajudando a promover a saúde da sociedade brasileira, hoje e no futuro. Olha só, né, que bacana, então esse guia, né, que justamente auxilia nossos alunos, estudantes, né, a se alimentarem de uma maneira mais saudável. E aí, né, esse guia, obviamente não vale, né, só para os mais velhos e os adultos, mas também vale para as crianças, né? Crianças aí também devem se alimentar de uma maneira saudável, evitando também aí o consumo de muitos doces, frituras, gorduras, né? O excesso aí de sal, o excesso de açúcar, alimentos industrializados, alimentos processados e ultraprocessados, né? Então, evitar esse tipo de alimento para que tenha aí uma vida também mais saudável. E aí, dentro da alimentação infantil, a gente então está apresentando que uma boa alimentação tem, né, desenvolve aí, né, faz com que a criança cresça e tenha um desenvolvimento infantil adequado. O que seria adequado aí para boa alimentação infantil? Então, olha só, o consumo aqui de laticínios. Então, aqui, olha, tudo que é derivado do leite, então seria o ideal para consumo dessas crianças. Tudo que é derivado do leite ou nos produtos aí que tem laticínios, a gente vai encontrar grandes fontes de cálcio que são importantes para o desenvolvimento aí dos ossos. Então, super importante aí o consumo de leite e seus derivados. Aqui também a gente está vendo, olha só, os carboidratos,
né? Então, os carboidratos são importantes porque eles são fontes iniciais aí de açúcar, principalmente da glicose. Então, quando os carboidratos eles são quebrados, né, na nossa boca, né, quando se inicia a digestão dos carboidratos na nossa boca, principalmente o amido, aí a gente tem a liberação rápida de glicose. E glicose é o açúcar simples que está presente então no nosso corpo e faz parte do funcionamento do nosso corpo para todas as reações químicas que requerem energia. A quebra de glicose. Então, os carboidratos são fontes aí, né, desse produto. E aí a gente entra também na questão ali, olha, dos óleos, né, dos sucos. A gente entra ali também na questão das carnes. Algo que eu queria muito destacar para vocês aqui são as questões aqui, olha, das carnes, a ingestão de proteínas. Na ingestão de proteínas, eu vou ter principalmente aqui a ingestão de ferro, né? Porque está presente aí nas carnes vermelhas. Com a ingestão de ferro, né? Eu me cuido aí a respeito da anemia. Lembrem-se, né, que a gente teve uma aula a respeito de anemia, que a gente falou justamente, né, que a anemia aí por falta de ferro, uma das soluções então seria a maior ingestão de carnes vermelhas, porque ali, né, na carne vermelha, ela contém, né, grandes moléculas de hemoglobina, e essas moléculas de hemoglobina, elas grudam, né, se ligam ao ferro, e quando a gente come essa carne vermelha, o nosso intestino processa, né, e quebra essas proteínas, eu tenho a liberação do ferro e esse ferro consegue aí ser melhor absorvido pelas nossas células. Então, por isso a importância das proteínas. E do ladinho eu tenho aqui, olha, frutas e verduras, né? Então, preciso consumir frutas, preciso consumir verduras, preciso consumir legumes, porque ele também vai ser uma fonte rica de outros íons, de sais minerais, que vão ser aí importantes para o funcionamento das nossas enzimas. E aí, para se ter uma alimentação infantil adequada, trouxemos aí uma pequena receitinha, né, do que você pode, né, consumir no café da manhã, almoço, jantar, e muitos ainda colocam aquela comidinha no meio da tarde, o lanche, ou aquela comidinha no final da noite antes de dormir, que é a ceia. No café da manhã, o que a gente está colocando aí como algo saudável para se consumir? O leite e os carboidratos e frutas, e também produtos ali de origem animal, como o mel. Então aqui do ladinho, né, nós temos o mel, e o mel vai ser um importante adoçante, né, para você não utilizar aí, por exemplo, o açúcar refinado, você pode utilizar o mel. No almoço, então a gente tem ali, por exemplo, uma saladinha, então bastante verduras, legumes, a gente também tem a ingestão de carboidratos e também temos a ingestão de proteínas. E o mesmo ocorre no jantar, também algo mais leve, mas também com ingestão de proteínas e aquela saladinha, aquela fruta e aquele legume. No lanche ou, né, na ceia, você pode também aí usar e abusar de frutas e de produtos laticínios, principalmente os iogurtes. E aí a gente tem uma dieta equilibrada para vocês. Agora a gente chega no nosso momento de interação e eu te convido novamente a debater. Você pode debater aí a respeito da alimentação infantil saudável, apontando argumentos que legitimam esse tipo de alimentação e levando em consideração a fisiologia humana e os nutrientes que estudamos nas atividades anteriores.
quais seriam as consequências de uma alimentação pouco saudável, principalmente para as crianças. E aí, então, vocês, alunos, professores, estão convidados a debater mais a respeito desse tema. Nossa aula vai chegando ao final. Gostaria de agradecer muito a participação de vocês, também agradecer aí a participação do pessoal das Libras. Muito obrigado, pessoal. E a gente se encontra na nossa próxima aula. Até mais, gente!